Bom dia, pessoal! Então, hoje a gente vai ver conjunto dos números racionais. Vocês já conhecem eles, só que vocês não aprenderam ainda com esse nome. Então, o conjunto dos números racionais são aqueles números que aparecem com vírgula, com números em fração, ou um número misto, e assim vai. Então, vamos para a definição de conjuntos de números racionais. Então, o conjunto dos números racionais são todos os números que são resultado de uma divisão entre números inteiros, ou seja, que podem ser escritos em forma de fração. Matematicamente falando, a gente escreve desse jeito aqui. Esse Q é o símbolo dos números racionais, que ele quer dizer o quociente. Quociente é o resultado da divisão. Então, como ele tem que ser escrito em forma de fração, a gente tem aqui o A sobre o B, que esse aqui é a forma que a gente escreve fração. O A e o B são números inteiros, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. E o B aqui nunca pode ser zero, porque não tem divisão por zero. Eu não consigo dividir 5 por zero, porque não tem um número multiplicado a zero que vai dar 5. Então, isso não dá. Mas isso aqui é só para vocês conhecerem que dá para escrever desse jeito, tá? E às vezes aparecem em concursos, provas assim, de vestibular, aparecem essas notações assim. Então, ou seja, os números que compõem os racionais são os números naturais, os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas, pois esses podem ser escritos na forma de fração. Aí a gente tem alguns exemplos, tá? O 9, ele é um número natural e um número inteiro, tá? Então, o 9 eu posso escrever ele como uma fração, que é 27 por 3. E quando a gente for dividir 27 por 3, ele vai ser 9. O negativo 4, ele é um número inteiro, mas ele também é um número racional, porque eu posso escrever esse negativo 4 como uma fração, que é negativo 8 sobre 2. Eu consigo escrever essa fração. O decimal aqui, 25 centésimos, eu posso escrever ele como fração. Isso aqui a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Como transformar um decimal para fração. Então, o 25 centésimos, ele é igual a 1/4. E aqui a gente tem uma dízima periódica. Dízima periódica é quando um número só fica se repetindo infinitamente. E esse número a gente também pode escrever em fração, que a gente também vai aprender nas próximas aulas. Então, esse número eu posso escrever como 3 nonos. Só que antes de a gente entrar bem nessa parte de racionais, eu quero revisar com vocês fração, tá? Então, o que é fração? A fração é a parte de um todo ou a parte de um inteiro. Então, a gente pode escrever a fração desse modo aqui, A sobre B. O A é o numerador e o B é o denominador. Mas o que é isso? O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, quantas partes iguais o todo ou o inteiro foi dividido. O numerador indica quantas partes que a gente quer dessa divisão. Ou indica quantas dessas partes iguais foram tomadas, foram adquiridas. Exemplo. Irmão do Jorel comeu 3/4 de um chocolate. Como que a gente pode representar esse 3/4? A gente vai pegar um inteiro. O denominador nos indica quantas partes iguais esse inteiro tem que ser dividido. Então, esse inteiro tem que ser dividido em 4 partes iguais. Como a figura aqui, ó. Foi dividido em 4 partes iguais. E o irmão do Jorel, ele só quis 3 dessas partes iguais. Por isso, 3/4. Eu vou pegar 3 de 4. Então, aqui, ele comeu um desse, mais um desse e mais um desse. Então, a gente pode representar essa fração dessa forma aqui. Então, isso quer dizer que o todo foi dividido em 4 partes iguais e irmão do Jorel comeu 3. Como que a gente pode fazer a leitura dessa fração? A gente lê 3/4, ou seja, a gente lê o numerador como um número normal e o denominador a gente sempre coloca em ordinais. Então, do 2 até o 9, a gente fala em números ordinais.
O 10, o 100, o 1000, a gente fala décimos, milésimos ou centésimos, tá? E os outros, que é maior que 10, ali, o 11, 12, 13, assim vai, a gente fala dozeavos e assim por diante, tá? A gente tem alguns exemplos aqui para a gente fazer a fração e a leitura. Então, complete a tabela abaixo escrevendo a fração e a leitura. Então, a gente tem aqui a fração, né? Isso aqui foi dividido em 3 partes iguais. Então, eu sei que aqui o denominador tem que ser 3. E quantas partes foram tomadas são as partes que estão pintadas. Então, foi pintadas 2 partes, então é 2. Então, se lê 2 terços. Próximo exemplo. A gente tem aqui um círculo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Então, o denominador a gente já sabe que é 8. E quantas partes foram tomadas? 1, 2, 3, 4. Então, foram tomadas 4. E a gente lê 4 oitavos. Próximo exemplo. A gente tem aqui uma fração dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. E quantas partes foram tomadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 aqui no numerador. Então, como que lê essa fração? 7 décimos. Próxima fração. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Então, foi dividido em 6 partes iguais. Quantas partes foram tomadas? 1, 2, 3, 4, 5. Foram tomadas 5. Então, próximo exemplo. A gente tem um outro círculo dividido em 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais. E foram tomadas 2 partes. Então, a gente lê isso como 2 quintos. Caso aparecesse uma fração assim para vocês, 9 por 20. Como que a gente lê isso? A gente lê isso como 9, 20 avos. Sempre quando for maior aqui que o 10, sempre vai ser avos, tá? Só o 100 e o 1000 que vai ser centésimos e milésimos, que é isso que vocês vão ter que cuidar. Então, se tivesse, por exemplo, 5, aqui a gente viu que 7 décimos, se tivesse 5 por 100, seria 5 centésimos. E se fosse 1000, ia ser milésimos. Próximo item. Classificação de frações. Então, as frações têm 3 tipos de classificações. A primeira é a fração própria, quando o numerador é menor que o denominador. Ou seja, alguns exemplos aqui. Tenho 2 terços, ó. O 2 é menor que o 3. Outro exemplo é 4 sétimos, em que o 4 é menor que 7. E o outro exemplo é 10 trezeavos, em que o 10 é menor que 13. Então, esses são exemplos de fração própria, onde o numerador é menor que o denominador. Outra classificação é a fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Ou seja, temos alguns exemplos aqui. 8 quintos, o 8 é maior que o 5. Outro exemplo, 4 terços, o 4 é maior que 3. E 15 décimos, o 15 é maior que 10. Então, esses são exemplos de fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. E a última classificação é a fração aparente. O que isso quer dizer? Que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, exemplos ali, eu tenho 12 quartos, mas se a gente fosse dividir 12 por 4, isso vai dar 3, ou seja, é uma fração que aparenta um número inteiro, tá? Então, 12 quartos é igual a 3. Outro exemplo é 30 por 6, 30 sextos, que se a gente fosse dividir o 30 por 6, dá 5. E o 28 sétimos, que a gente fosse dividir o 28 por 7, vai dar 4. Então, além desses, a gente tem alguns outros números que precisam da fração para serem representados. Um deles é o número misto. O que é o número misto? Vamos ver algum exemplo. A gente tem aqui 1 e 1 terço.
a gente lê da seguinte maneira. 1 inteiro, esse 1 aqui é 1 inteiro, e 1/3. O que isso quer dizer? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode abrir esse número misto, tá? E tem um detalhe também nisso. A gente pode escrever da seguinte maneira. 1 mais 1/3. Se eu quero voltar, deixar isso aqui sem esse número 1, sem essa parte inteira, eu tenho que multiplicar esse denominador por esse 1, que dá 3, e somar com o numerador que tem ali do 1/3, e deixar isso tudo por 3. Então, o que eu faço aqui? Multiplico 3 por 1, e aí somo com o numerador do 1/3. Então, fica 3 mais 1. E a gente conserva ainda o denominador. Então, conserva o denominador ainda, 3 mais 1 dá 4. Então, esse 1 inteiro e 1/3, ele é igual a 4/3. Ou seja, o que a gente pode analisar aqui? Que todo que toda fração imprópria, a fração imprópria, aquela que tem o numerador maior que o denominador, ele pode ser escrito em um número misto. Tá? Então, isso aqui é só para vocês lembrarem o que é, tá? Mas essa parte aqui eu não vou pedir para vocês. É só para vocês lembrarem como que é o número misto e como transforma ele em fração. E tinha outras partes das frações são as frações equivalentes. Então, o que é isso? São frações que possuem o mesmo valor, podemos tanto multiplicar quanto dividir. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente tem 2 exemplos ali, né? Na folhinha de vocês. O primeiro exemplo é 2/4. Então, aqui eu posso tanto multiplicar por 2, só que quando eu faço isso, tá? Quando eu quero ter uma fração equivalente, eu tenho que fazer essa multiplicação no numerador e no denominador. Se eu fizer só no numerador ou só no denominador, isso não vai ser fração equivalente, vai ter outro valor essa fração. Se vocês quiserem, vocês podem até usar a calculadora para ver isso, tá? Então, aqui, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Se vocês colocarem na calculadora 2 dividido por 4, vai dar lá um resultado, e 4 dividido por 8 vai dar o mesmo resultado que 2 dividido por 4. E 2 dividido por 4 vai dar 0,5. E se vocês fizerem ali 4 dividido por 8, vai dar 0,5. Então, ou seja, essas duas frações aqui vão ser equivalentes, 2/4 e 4/8. Ou, o que a gente pode fazer? O 2 e o 4 são múltiplos de 2, ou seja, eu posso dividir o 2 por 2 e o 4 por 2. O que isso me dá? 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, essas 3 frações aqui são equivalentes. O 2/4, o 4/8 e 1/2. Todos que vocês colocarem na calculadora vai dar o mesmo resultado. E as frações equivalentes a gente tem que multiplicar ou dividir, tá? Tanto faz. Só tem que analisar ali por que pode ser dividido ou multiplicado. Outro exemplo. A gente tem ali 1/5, né? Como que a gente pode representar isso, outra fração equivalente? Aqui eu não consigo achar um número em comum entre 1 e o 5, né? Eu não consigo dividir mais que isso. Então, eu só posso multiplicar esse. Esse eu vou multiplicar, tanto faz, pode ser qualquer número. 2, 3, 4, 5, tanto faz. Sempre vai dar equivalente. A única coisa que eu tenho que lembrar é que eu tenho que sempre multiplicar pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Então, se eu multiplicar aqui por 3, mas eu poderia multiplicar por 2, por 4, por 5, por 6, por número que eu quisesse. Então, 1 vezes 3 dá 3. 5 vezes 3 dá 15. Então, 1/5 e 3/15 são frações equivalentes, tá? No outro exemplo, a gente tem 30/42. Aqui, ele já é um número maior, né? A gente tem que pensar na tabuada de algum número que tem o 30 e 42. Nesse caso, é o 6. Mas eu também poderia ter dividido por 2, porque é número par. Poderia ter dividido por 3, porque é divisível por 3 também. Mas aqui por 6 já tá bom.
Então, ó, sempre pelo mesmo número, tá? Então, 30 dividido por 6 dá 5. E 42 dividido por 6 dá 7. Então, 30/42 é equivalente a 5 sétimos, tá? Então, essa é a fração equivalente. Então, a gente pode tanto multiplicar quanto dividir. Só tem que analisar daí a situação. Só uma observação agora. O inverso de um número ou de uma fração. O que é o inverso? É quando a gente inverte. Então, ali a gente tem 2/3, a gente vai inverter. Ou seja, o inverso de 2/3 vai ser 3/2. Ó, o 2, que era numerador, passou a ser denominador, e o 3, que era denominador, passou a ser numerador. Então, é só inverter. Outro exemplo é 5/4. O inverso de 5/4 é 4/5. Outro exemplo é 6, que é um número inteiro. Qual que vai ser o inverso de número 6? Você sempre tem que lembrar que aqui, ó, embaixo do 6, de todo número inteiro, né? A gente sempre fala que tem um 1 ali invisível. Então, o inverso de 6 vai ser 1/6. E agora a gente vai ver operações com frações, que é um pouquinho mais... você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Então, as primeiras operações são adição e subtração, tá? Então, nesse caso, né? Na adição e na subtração tem 2 casos, tá? Quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Então, a gente vai ver primeiro quando são iguais. Quando eles são iguais, a gente mantém o denominador e soma apenas os numeradores. Então, ali nos exemplos, a gente tem 3/5 mais 1/5. Então, a gente vai conservar o numerador e somar os numeradores. Então, 3 mais 1. Copia aqui o 5 ainda. E 3 mais 1 é 4. Então, 3/5 mais 1/5, isso aqui é igual a 4/5. Vamos ver aqui uma subtração. Aqui a gente conserva 8/4 menos 5/4, a gente conserva o denominador e subtrai os numeradores. Então, 8 menos 5 é 3. E o 4 aqui a gente copia ainda. Então, 8/4 menos 5/4 é igual a 3/4. Então, quando é assim, a gente só conserva os denominadores e soma ou subtrai os numeradores. Acho que tem mais alguns exemplos aqui. Então, ali, ó, 6 nonos mais 7 nonos. Conserva o 9 e soma os numeradores. 6 mais 7 é 13. E o 9 a gente copia. Então, 6 nonos mais 7 nonos é igual a 13 nonos. Próximo exemplo aqui de subtração. A gente tem 11 meios menos 10 meios. Então, a gente conserva o denominador e subtrai os numeradores. Então, 11 menos 10 dá 1. E o 2 a gente copia. Então, 11 meios menos 10 meios é igual a 1 meio. Próximo caso. No próximo caso, a gente tem adição e subtração quando os denominadores são diferentes. Nesse caso aqui, eu vou mostrar 2 jeitos de resolver. Um talvez vai ser diferente, que vocês nunca viram, e o outro é que vocês sempre fizeram desse jeito, tá? No meu jeito que eu vou mostrar, eu vou usar frações equivalentes, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa fração primeira em uma fração equivalente e a segunda em outra fração equivalente. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente, a gente sempre tem que fazer o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Então, qual que vai ser o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2? Eu tenho uma dica também. Quando eles são números primos, o 3 e o 2 são números primos, certo? Quando eles são números primos, o mínimo comum entre eles é a multiplicação entre eles. Então, o mínimo comum entre 3 e 2 vai ser 6, tá? Então, a gente sabe que é 6. E assim, a gente sabe que quando os denominadores são iguais, é muito mais fácil de resolver, certo?
porque daí é só a gente somar ou subtrair os numeradores. Então, nesse caso, eu vou deixar essas duas frações equivalentes com o mesmo numerador, o mesmo denominador. Então, aqui eu sei que tem que ter 6 e aqui também. E aí que está a questão de fração equivalente. Essa fração aqui vai ser equivaler a essa aqui, tá? Então, que número tem que multiplicar o 3 para dar 6? O próprio 2, certo? E na fração equivalente, a gente tem que multiplicar o numerador pelo mesmo número que a gente multiplicou o denominador. Então, a gente vai multiplicar o 4 por 2 também. Então, aqui, 2 vezes 3 já está aqui, que é 6, e 2 vezes 4 é 8. Aqui na fração 5 meios, eu tenho que deixar o denominador 6, né? Então, por quanto eu tenho que multiplicar o 2 para dar 6? O próprio 3, né? E eu tenho que multiplicar pelo mesmo número aqui no numerador. Então, 5 vezes 3 dá 15. Então, agora eu tenho duas frações que têm o mesmo denominador. Ou seja, então a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Então, 8 mais 15 vai dar 23. Então, esse é um jeito, tá? Que é por fração equivalente, por frações equivalentes. O outro jeito que vocês conhecem, que vocês sempre veem, é por mínimo múltiplo comum e usar um macete, né? Então, só deixa eu copiar. E nesse caso, a gente usa o MMC também, né? Então, nesse caso aqui, o que vocês acabam fazendo, né? Vocês fazem o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2, que a gente já sabe que é 6, e aí vocês fazem assim. 6 dividido por 3 dá 2, né? E aí, multiplica pelo 4. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 4, 8. Mais. E faz isso com a próxima fração. 6 dividido por 2 dá 3, e 3 vezes 5 dá 15. A gente chega no mesmo resultado, tá? Aí vai no critério de vocês, se vocês querem continuar assim, ou se querem fazer por fração equivalente. Tanto faz, eu vou considerar certo, tá? E agora a gente conserva o denominador e soma os numeradores. E 8 mais 15 é 23. Agora vamos para um próximo exemplo, que é com subtração. Então, a gente tem ali 4 meios menos 1 quinto. Vou fazer dos dois jeitos, tá? Por fração equivalente e depois pelo macete que você já sabe. Então, aqui a gente também tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. O 2 e o 5 são números primos. Se eles são números primos, eu posso multiplicar eles. Então, 2 vezes 5 é 10. E essa multiplicação nos dá o mínimo múltiplo comum também. Então, a primeira fração eu tenho que fazer uma fração equivalente em que tenha o denominador igual a 10 e a segunda também que tenha o denominador igual a 10. Então, que número eu multipliquei o 2 para dar 10 ali? Por 5. E o 4 também vou ter que multiplicar por 5 para manter a equivalência. Então, 2 vezes 5 dá 10 e 4 vezes 5 dá 20. Agora, com a fração 1 quinto. Por quanto eu tenho que multiplicar o 5 para dar 10 aqui no denominador? Eu tenho que multiplicar por 2, que deu 10. Então, aqui no numerador eu também tenho que multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2 dá 2. Ou seja, aqui a gente tem as duas frações equivalentes. E agora os denominadores estão iguais. Quando os denominadores estão iguais, a gente conserva eles e subtrai os numeradores. Então, 20 menos 2 dá 18, e o 10 a gente conserva. Então, esse aqui é por frações equivalentes. Um jeito novo para vocês verem como que se faz. E, na verdade, o macete que vocês sabem vem a partir de frações equivalentes, tá? A partir dessa primeiro jeito que eu fiz para vocês. Agora, com o macete, tá? Agora, a gente tem 4 meios menos 1 quinto, mesmo exemplo, né? Com o macete. A gente também usa o mínimo comum, que agora a gente já sabe que é 10. E a gente faz 10 dividido por 2, que dá 5. E 5 vezes
4, que dá 20, menos 10 dividido por 5, que dá 2, multiplicado por 1, que dá 2. Então, 20 menos 2 dá 18, e aqui a gente copia o 10. Então, as duas formas estão corretas, aí vocês escolhem o que vocês acham melhor. Se vocês entenderam mais por fração equivalente, vocês podem usar, e se vocês querem continuar um macete ainda, vocês podem continuar um macete. É critério de vocês, tá? Chegando no mesmo resultado, é o que interessa. Então, a próxima operação com frações é multiplicação. Essas aqui é a mais fácil de todas as operações com frações. Então, a multiplicação, o que a gente faz? A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui a gente tem menos... lembrando, agora que vocês sabem que existem números negativos, a gente vai misturar, tá? Fração negativa, números racionais negativos, tá? Agora, vocês sempre vão usar isso ao longo da vida, até ensino médio e dependendo da faculdade de vocês também. Então, ali, a gente tem menos 3/5 vezes 1/4. É a mesma coisa. A fração é uma fração aqui negativa e a outra positiva. Sinais diferentes, eu já sei que isso aqui tem que ser negativo. E aí a gente faz da seguinte maneira. A gente vai abrir aqui um parênteses, tá? Mas aí, na verdade, vocês podem fazer direto, tá? Se vocês entenderem bem, vocês podem fazer direto. Mas aqui eu vou fazer passo a passo. Então, a gente já sabe que essa fração tem que ser negativa porque os sinais são diferentes. Então, a gente vai multiplicar o 3 vezes o 1 e o 5 vezes o 4. Nesse caso aqui, eles não vai mais o sinal das frações, tá? Só vai aqui antes. Então, menos... Três vezes 1 é 3. E 5 vezes 4 é 20. Então, dá para fazer direto também, tá? Só antes tem que cuidar o sinal. Aí depois multiplica os números só. Então, negativo com positivo dá negativo. 3 vezes 1 dá 3 e 5 vezes 4 dá 20. Próximo exemplo. Às vezes, vocês podem simplificar as frações antes, tá? Então, eu coloquei esse caso especificamente para vocês verem como que dá para ser feito. Então, ali, eu tenho 10/4 vezes 12/25. O 10 e o 25, eles são múltiplos de 5. Então, eu posso simplificar eles por 5. Se eu dividir o 10 por 5, eu vou ter 2 aqui. E o 25 aqui, dividido por 5, eu vou ter 5 aqui. O 4 e o 12, eles são múltiplos do 4. Se eu dividir o 4 aqui por 4, vai dar 1. E o 12 aqui por 4 vai dar 3. Ou seja, agora eu tenho novas frações, tá? 2 por 1 e 3/5. Mas fica a mesma coisa. A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vai ficar 2 dividido por 3 e 1 dividido por 5. Igual. 2 vezes 3 dá 6 e 1 vezes 5 dá 5. Só que assim, ó, vocês também podem, sempre numerador dividido com outro denominador, tá? Só que se vocês forem simplificar assim antes, vocês têm que tomar cuidado, tá? Eu não posso simplificar numerador com numerador, por exemplo. Vou copiar aqui a mesma situação. Eu não posso simplificar o 10 com o 12, tá? Por mais que eles sejam múltiplos de 2, eu não posso simplificar esses dois. Eu só posso simplificar na diagonal, que nem eu fiz ali o 10 com 25, ou posso simplificar o 10 com o 4, tá? Se eu simplificasse o 10 com o 4, por exemplo. Outra maneira, tá? O 10 e o 4 são múltiplos de 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. E o 4 aqui vai dar 2. Mas eu ainda poderia simplificar na diagonal ainda, ó. Eu posso simplificar ainda o 5 com o 25 e o 2 com o 12. Aí volta a ser os mesmos resultados que deu aqui antes, tá? Por exemplo, se eu dividisse aqui o 5 por 5, né? E o 25, né? Então, aqui ia ser 1 e
e o 25 ia passar a ser 5. O 2 e o 12 dá por 2, que aqui vai dar 1, e aqui vai dar 6. Então, 1 vezes 6 dá 6 e 1 vezes 5. 1 vezes 6 dá 6 e 1 vezes 5 dá 5. Só tomem cuidado de não fazerem aquilo ali que eu falei. Não pode simplificar lado a lado. Não é simplificar numerador com numerador. É sempre o numerador com um denominador, tá? Pode ser um embaixo do outro ou na diagonal, tá? Beleza? Eu acho que é isso aí, de multiplicação. Ou você sempre pode também multiplicar direto, tá? Sem ficar fazendo a simplificação também. Vai dar certo igual. Na divisão. Também é fácil, só tem um detalhezinho antes. Na divisão, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da outra, da segunda fração. Então, ali a gente tem negativo 1/3 dividido por negativo 4/5. Eu já vou colocar o sinal aqui do resultado, tá? Para a gente não se complicar nisso. Então, negativo com negativo, sinais iguais, tem que ser positivo aqui. Abre parênteses. A gente vai copiar a primeira fração, então, que é 1/3, né? Vezes o inverso do segundo, da segunda fração. Então, se é 4/5, vai ficar 5/4. E aí, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes 5 dá 5. E 3 vezes 4 dá 12. Então, assim pode ser feito. Vocês também podem fazer desse jeito aqui, ó. Se vocês não quiserem tirar o sinal ainda, tá? Poderia ser menos 1/3 vezes menos 5/4, tá? Poderia ser assim. Vocês poderiam fazer essa inversão antes de fazer o sinal, tá? Como aqui é negativo e negativo ainda, vai dar positivo aqui. E aí vocês fazem direto. 1 vezes 5 dá 5 e 3 vezes 4 dá 12. Dessa forma também vai dar certo, tá? Só sempre tem que cuidar do sinal. O próximo exemplo tem a escrita de duas frações. Eu coloquei isso de propósito porque às vezes aparece desse jeito, tá? Então, a gente tem a primeira fração, que é 1/7 dividido por 3/4. Então, essa é a primeira fração e essa é a segunda, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar a primeira, que é 1/7, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 4, que vai ficar 4/3, né, no caso. E agora é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vai ficar 1 vezes 4 e 7 vezes 3. 1 vezes 4 é 4 e 7 vezes 3 é 21. Então, acho que é isso, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida ainda com isso, eu sei que fração é um pouquinho complicada, mas eu gosto bastante de fração, gosto bastante de trabalhar com ela e tentar desmistificar um pouco aí esse pesadelo que as pessoas têm com fração. Mas, qualquer dúvida, me perguntem aí. Então é isso aí. Tchau, pessoal.